por tudo que o Senhor já nos tem dado nesta manhã, papai. Agora, Senhor, meu Deus, toma, meu Deus, a tua serva que já está em tuas mãos, ó Pai, e usa ela com poder, com autoridade, com sabedoria do teu Espírito Santo, ó Pai, e fala conosco através da tua santa e poderosa palavra. É o que nós te pedimos, e crendo com a certeza da vitória, te agradecemos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória. Aleluia. Amém. Irmãos, eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Graças a Deus. Eu confesso que eu busquei no Senhor e falei: Jesus, o que o Senhor quer? Aleluia. Fale para o teu povo, para a tua igreja nessa manhã, na manhã de consagração. E o Senhor falou assim, Mateus 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu também quero glorificar a Deus, que sexta-feira Deus me deu um livramento muito grande. Meu esposo estava saindo para ir para Dois Córregos, e na hora que eu fui abrir o portão para ele, eu caí num tombo. Meu Deus. Eu não sei explicar como foi que eu caí, mas eu caí em cima do meu joelho e do meu braço. Se não fosse a misericórdia do Senhor, talvez hoje eu não estaria aqui, talvez eu estaria em casa com meu braço e minha perna engessada. Porque eu cheguei no meu trabalho, eu contei para um médico lá, ortopedista, ele falou assim, não quebrou? Eu falei, não. Ele falou assim, nossa, você deu sorte. Eu falei, não, tem Jesus na vida. Aleluia. Ele guarda. Glória a Deus. Glória. Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 1 em diante, que diz assim, Aleluia. então, Jesus tomando a palavra, tornou-lhe a falar-lhes em parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram para um campo, o outro para o comércio. E os outros apoderaram-se dos servos, ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolorizou-se e enviou seus exércitos e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver o convidado, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupciais? E ele emudeceu. E disse então o rei aos seus servos, amarrai-os de pé e mãos, e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia. Amém? glória a Deus. Graças a Deus. Podeis assentar. Irmãos, essa palavra já é bastante conhecida nossa, né? Nós sabemos que essa parábola que o Senhor está fazendo menção aqui é a própria, ele está falando da história dele. Se nós analisarmos a palavra, ele é o filho do rei. Ele saiu convidando todos para a boda. Ele saiu pregando, anunciando a boa nova para todos. Mas muitos não aceitaram, lançaram mão dele e mataram ele.
Crucificaram ele. Jesus levou na cruz um pecado que não era dele. Levou o nosso pecado, as nossas falhas, os nossos defeitos. Mas o Senhor ainda, mesmo assim, o amor de Deus é tão tremendo que aqui na palavra ele diz que ele mandou os servos sair e buscar tanto os maus quanto os bons. Muitas vezes nós olhamos para o irmão ou para uma pessoa e julgamos aquela pessoa como uma pessoa má. Mas naquele dia, o Senhor é o verdadeiro juiz. Ele vai julgar o bom e o mal. Hoje, nós somos convidados para participar da ceia, que é o pão, simbolizando o corpo de Cristo, o suco da uva, que é simbolizando o sangue de Jesus. E algo que o Senhor me trouxe no meu coração, que ainda eu fiquei pensando, eu falei, Jesus, mas que tremendo. Irmãos, hoje, a fabricação do suco de uva, não estou dizendo o vinho que vai álcool, mas a fabricação do suco de uva, hoje é tudo industrial. Mas ainda existe alguns que fabricam de forma manual, que a fruta é pisada. Olha, Jesus ele foi dilacerado, irmãos, machucado. Um dia, até eu comentei com o pastor, não sei se o pastor vai lembrar, que um dia eu estava conversando com um médico, e nós entramos nessa dimensão da crucificação de Jesus. Esse médico serve a Deus também. E ele falou assim, você já imaginou a dor que Jesus sentiu? Porque a vara que eles usaram para chicotear Jesus tinha 3 pontas e em cada ponta tinha ossos. E conforme Jesus era chicoteado ali naquela... que ele era espancado, na verdade, né? Não é nem chicoteado, ele foi espancado. Porque arrancava pedaços de pele. Ou seja, a musculatura, os músculos, os ossos da coluna ficaram quase que praticamente expostos, irmãos. Ainda Jesus teve que carregar aquela cruz e foi crucificado. Você sabe o que simboliza quando aquele soldado crava aquela espada do lado de Jesus, aquela lança que sai água e sangue ao mesmo tempo? Aquilo ali está dizendo que Jesus morreu asfixiado. Os pulmões dele, ele não conseguia mais respirar. De tanto que ele apanhou por nós. De tanto que ele foi judiado. E depois ainda pregado numa cruz. Como que Jesus nos ama, irmãos? Ele nos dá a chance todos os dias de nós recomeçarmos. Quando você abriu os olhos, o Senhor te deu a chance de hoje você recomeçar mais um dia na presença dele. E muitas vezes nós não damos esse devido valor. Ai, nossa, vou ter que levantar. Meu Deus, tem que trabalhar. Senhor, tem que limpar a casa. Jesus, tem que fazer almoço. Glória a Deus por isso. Porque muitos, talvez, desejariam estar no teu lugar fazendo o que você está fazendo. Mas não pode. Jesus, ele deu a oportunidade para nós. Quando, aqui nessa parábola das bodas, ele diz para os servos, vai, pega todos, chama todos para a festa. Chama todos. Chamam aqueles que não conhecem o meu nome, mas que vão me conhecer. Chamam aqueles que não queriam me aceitar, mas quando me conhecer e saber da minha história, o que eu fiz por eles, vão me amar. O que seria de nós sem Jesus, irmãos? A ceia do Senhor é para nós meditarmos mesmo. O que seria de nós hoje sem a presença do Senhor? Como que nós estaríamos? Aonde você estaria se você não estivesse na presença do Senhor? Eu digo sempre para o meu esposo, se Jesus não tivesse salvo a minha vida, talvez eu nem estaria aqui mais. Talvez eu já estaria morta. Talvez já teria morrido. Talvez estaria só os ossos lá no cemitério. Mas Jesus, ele é amor. Ele nos ama com amor eterno. Mas ele também é justiça, irmãos. Ele nos dá a oportunidade de todos os dias nós recomeçarmos. De todos os dias nós buscar a face dele. Porque naquele dia, depois
que soar a trombeta não vai ter justificativa, não vai ter desculpa. O mês passado, eu estava trabalhando, aí chegou uma notícia para nós de um paciente nosso, de uma paciente nosso que foi a óbito. Ela servia a Deus num outro ministério. E eu fiquei pensando, eu falei, mas Jesus, ela te servia, ela vivia na tua casa dando testemunho do teu amor. E o Senhor falou, sim, por isso mesmo que eu levei, porque é minha. E é assim para nós, irmãos. Nós temos que estar preparados. A gente não tem, eu vou me preparar. Não, nós temos que andar preparado. Porque nós não sabemos o nosso dia. Nós sabemos que a qualquer minuto nossa senha pode ser chamada. E o Senhor olhar lá do cimo e falar assim, essa daí pode vir. É o tempo de eu colher ela. É a flor do meu jardim. Nós temos que estar preparados, irmãos. Não se preocupe com o que o mundo está acontecendo lá fora, não. Se preocupa com isso, não. Porque tudo isso aí, já está lá em Daniel, está lá em Apocalipse, está só se cumprindo. Então, olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro, a nossa salvação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hoje se fala muito de inteligência artificial. E esses dias, pastor, eu confesso para o senhor que eu ainda chamei meu esposo, mostrei para ele e falei assim, olha o que Satanás está fazendo. Aquele que não vigiar vai ficar, irmãos. Porque um pastor dos Estados Unidos, que lá eles não falam pastor, eles falam reverendo, né? Um pastor dos Estados Unidos, ele alertando o mundo, porque eles fizeram uns drones. Os irmãos sabem o que é drone, né? E através desses drones, eles vão simular o arrebatamento. E ele mostrando imagens na China, com esses drones no céu, dragões dançando. Irmãos, o negócio é sério. Não dá mais para brincar, não. Holograma. O pastor falou o nome aqui, holograma. Não dá mais para brincar, irmãos, de servir a Deus. Então eu falei pro meu esposo, falei assim, se o povo não estiver vigiando, vai cair rapidinho. Porque na palavra do Senhor, irmãos, está escrito assim, será que haverá fé sobre a terra quando Jesus voltar? No que estão os nossos olhos? Está nas coisas do mundo ou está nas coisas do Senhor? Para onde o nosso coração está? Está na terra, firmado na terra, nossos bens materiais, ou está firmado no Senhor? Não é pecado, irmãos, a gente buscar, orar, para ter uma vida confortável. Mas é pecado você se apegar aos bens e se esquecer de Jesus. Nós sabemos que daqui nós não vamos levar nada. Daqui nada, irmão, nada vai ser levado. Uma coisa que uma vez um pastor falou, e eu achei muito interessante, ele disse assim, graças a Deus que caixão não tem gaveta. Porque senão a turma ia querer levar um monte de coisa. Naquele dia, irmãos, não haverá desculpa. Não haverá desculpa. Então nós temos que estar preparados. Essa passagem da parábola das bodas, é isso que Jesus está falando para nós. Porque nós éramos paralíticos. Nós não conhecíamos a Jesus. Nós não pertencemos ao povo lá de Israel, onde estava havendo a guerra. Mas mesmo assim, o Jesus nos salvou. Olhou para nós com amor eterno. Aleluia. Ele quer que a gente vá morar no céu. Aleluia. Irmãos, o inferno não está preparado para o servo de Deus. Não. Na Bíblia fala que o inferno é para o demônio e para os anjos dele. Os anjos que ele arrastou lá do céu. Mas aquele que não estiver na presença do Senhor vai fazer companhia para o inimigo lá no inferno. Que nós estejamos preparados, irmãos. Nós sabemos que os dias são trabalhosos, os dias são maus. São tantas doenças aí fora assolando a população. Mas nós sabemos que se nós tombarmos aqui,
Nós temos que ter a certeza da salvação da nossa alma. Nós temos que ter a certeza de que nós estamos salvos em Cristo Jesus. Uma vez, irmãos, eu vou contar aqui um testemunho rapidinho. Eu não sei se eu já falei aqui, mas há 20 anos atrás, eu tinha uma amiga e irmã na fé. E nós aceitamos Jesus praticamente na mesma data, nós tínhamos a mesma idade. Se ela estivesse viva, ela também estaria com 51 anos. E o desejo do coração dela era ter um filho, um varão. E ela tinha 2 meninas, mas ela não podia mais engravidar. Os médicos já tinham proibido ela de ter filho, porque ela tinha um problema seríssimo no coração. Aí ela falou assim para mim: mas eu creio que Jesus pode me dar esse varão. Eu creio que Jesus pode me abençoar com esse filho. Me ajuda em oração, Dete, vamos orar. Eu olhei para ela e falei assim: tá bom, vamos orar. Para Jesus não existe impossível. E começamos a orar, entramos numa campanha de oração nós duas. Passado 2 meses, ela falou para mim assim: olha, eu estou grávida. E eu sei que é um varão, é o varão que Jesus está me dando. E foram se passando os meses. E ela começou a fazer o pré-natal. E aí, irmãos, ela passava no médico e o médico disse para ela assim: ó, quando você entrar no 8º mês de gestação, eu vou fazer uma cesárea em você e vou retirar o seu bebê. Para que você não sinta a dor do parto. Porque o seu coração não vai aguentar. E aí foi chegando. Quando chegou no 8º mês, o médico marcou a cesárea dela, ela não foi. Ela falou assim: não, eu não vou, Jesus está me guardando, Jesus está me guardando. E eu sempre falando com ela, falei assim: olha, Jesus ele guarda, mas Jesus também falou para a gente não tentar. Nós temos que vigiar. Se o médico falou que vai fazer a sua cesárea, vai, interna. Tira a criança com 8 meses. Hoje a medicina está bem avançada. Ela não quis. Entrou em trabalho de parto. O esposo dela estava trabalhando. Ela esperou ele chegar do trabalho. Ele chegou 6 horas da tarde. Quando ele chegou, ela já estava no portão. Aí ele chamou o vizinho, colocou ela dentro do carro. Quando ele chegou na entrada do pronto-socorro, na porta do pronto-socorro, ela só olhou para ele e disse assim: cuida dessas crianças, porque eu estou morrendo. O médico tinha falado para ela que ela não podia entrar em trabalho de parto por causa da dor. Irmãos, eu não sei se é felicidade ou infelicidade, quem estava de plantão aquele dia no pronto-socorro era eu. E os médicos e mais a equipe de enfermagem que estava ali, nós fizemos de tudo para salvar ela. Nós não conseguimos. O coração dela parou e não voltou mais. E aí naquele momento, naquele desespero, o médico catou o bisturi, cortou a barriga dela e foi cortando assim, porque ela já estava morta. E tirou a criança. Conseguiu salvar o menino. Mas eu fiquei com aquela cena na minha cabeça. Por meses. Eu chegava na minha casa, depois dos plantões, eu dobrava meu joelho, eu começava a orar, eu começava a chorar, eu não conseguia orar. Aquilo estava pesando em mim. Eu falava: Jesus, como que eu posso orar? Se eu via ela morrendo e eu não consegui fazer nada. E foram se passando os meses, eu orava, eu chorava, eu clamava, eu falava: Deus, tira isso do meu coração. Tira esse sofrimento, essa angústia. Eu não posso te questionar, Jesus, do porquê que o Senhor levou ela, porque o Senhor sabe todas as coisas. Mas tira esse sofrimento de mim. Fiquei 2 semanas sem conseguir trabalhar. Fiquei afastada. E aí, falando com Jesus, um dia eu acordei de madrugada que eu não conseguia dormir, eu dobrei o meu joelho, eu chorei muito e falei: Senhor, conforta meu coração, porque eu tinha ela como uma irmã. Porque nós íamos para o culto junto. A gente ia para as campanhas, a gente ia para monte orar, tudo junto. E o Senhor levou ela. E naquela noite, eu fiz essa oração, deitei, eu dormi. No que eu dormi, irmãos, eu
eu vi eu mesmo, o meu corpo deitado na cama. E no que eu vi o meu corpo deitado ali na cama, de repente foi como se fosse assim um aspirador. Eu subi, mas foi uma velocidade muito rápida. E nisso eu me via de frente de um portão, que não tem como eu descrever para você a beleza desse portão. Era um portão muito grande, de ouro. E tinha uma fresta assim aberta, e só entrava de um em um. E de cada lado desse portão, tinham 2 varão, um de cada lado. Eles estavam com uma espada enorme. E as pessoas iam entrando, um por um, naquele portão. E de repente eu fiquei parado, eu estava uma distância muito longe desse portão, eu não estava perto. E eu olhava para trás e eu via essa minha amiga e irmã na fé. E eu gritava para ela assim: corre, Cláudia, o portão está aberto. Corre, para você poder entrar. E nisso, quando ela chegou de frente de mim assim, que eu ainda estava bem longe do portão, ela olhou para mim e começou a chorar e falou assim: eu não posso entrar. Eu não posso entrar. E foi afastando para trás. E eu fui de encontro com ela, agarrei no braço dela, tentei arrastar ela, falei: entra. Ela falava: eu não posso. Eu morri de mal com a minha cunhada. Entendeu a dimensão, irmãos? Do que é o céu? Ela perdeu a salvação. E depois daquele dia, nunca mais eu chorei. Porque eu entendi. Todos nós tem uma palavrinha chamada livre-arbítrio. É você que escolhe ir para o céu. Sabia? Com as nossas atitudes aqui. Porque dependendo do que a gente faz, do que a gente fala, de como a gente age, talvez na fração de segundos você perde a sua salvação. Depois, passou muitos anos, eu consegui chegar nessa cunhada dela. Essa cunhada dela se converteu, aceitou Jesus. E um dia eu conversando com ela, ela falou assim: então, menina, eu contei esse sonho. E essa cunhada começou a chorar e falou assim: pois então, a gente discutiu num almoço de final de ano, por causa de um prato de arroz. E depois desse dia, nunca mais ela falou comigo. São coisas pequenas, irmãos, que nos afastam de Deus. Não são coisas grandes, não. São pequenas coisas. Como a irmã Lília: isso aí não tem nada a ver. E esse não tem nada a ver que vai arrastar para o inferno. Jesus conhece meu coração. Conhece. Mas Ele não quer só o seu coração. Nós somos templo do Espírito Santo. Ainda ontem não, quinta-feira eu estava conversando com o pastor Luan. E nós estávamos falando a respeito de alguns fatos que aconteceram. E aí eu falei assim para ele, falei assim: você sabe como que chama aquele que se afasta da presença do Senhor, né? É uma palavra pesada, mas se chama casa de demônios. Sabe por quê, irmãos? Na própria palavra do Senhor está escrito que Satanás, ele vem da casa limpa e arrumada. Ele veio e trouxe mais 7. Se Jesus não está na casa, irmãos, quem que está? Se Jesus não está ali habitando no templo, quem que está? Que o nosso templo seja habitado pela presença do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Que Jesus faça parte da nossa vida 24 horas, 48 horas, irmãos. Porque nesse dia aqui, como diz o Senhor: amarrai os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Dali ninguém sai mais. Uma passagem que eu acho muito interessante que está aqui na Bíblia é que quando Jesus, depois que ele foi crucificado, ele morreu, que ele desceu no inferno e tomou a chave, Jesus ainda pregou para o povo ali ainda. Lá no inferno, irmãos. Porque só a presença dele já é uma pregação para nós.
Então, que nós venhamos ter essa consciência, irmãos, que não é só chegar aqui, hoje é Santa Ceia, vou pegar o pão, vou pegar o suco da uva. Não, irmãos. É intimidade com Deus. É fidelidade ao Senhor. Uma vez, irmãos, isso aí aconteceu na congregação que eu estava. Aconteceu no culto de Santa Ceia. Deus levantou o vaso dizendo: não toque no meu corpo, não toque no meu sangue, porque você está em adultério. Não estou dizendo que aqui está em adultério, misericórdia, irmãos. Para você ter noção do quanto que é, o que é a ceia do Senhor. E a pessoa tocou, pegou o pão. Aí na hora que a pessoa pegou o cálice, vocês veem que esse cálice, ele é duro, né? É um plástico bem resistente. Pois o cálice rachou na mão da irmã. Rachou. E aí na hora ela caiu de joelhos no chão e começou a chorar pedindo perdão para o Senhor. Mas o Senhor havia avisado para ela não tomar. Porque é o corpo deles, irmão. Depois de orado, é o corpo de Jesus. Então nós tocamos no corpo do Senhor e tocamos no sangue do Senhor. E é muito sério a Santa Ceia. Uma vez um pregador disse assim que é um momento assim que o céu glorifica o Senhor nesse momento. E nós, muitas vezes, quantas vezes nós vemos irmãos, irmãs que não vêm na ceia. Hoje é Santa Ceia, eu não vou. Quarta-feira, se o pastor quiser me dar, tudo bem. Não, irmãos, é sério. É muito sério. E é muito santo. É maravilhoso a gente poder ter acesso, a gente poder tocar, tomar, fazer parte do corpo de Cristo. É tremendo, é maravilhoso. Isso é muito bom, irmãos. Porque muitos gostariam de poder estar aqui e não estão. Estão num leito de um hospital, estão numa UTI, não come mais, não respira mais sozinho. E você está tendo essa oportunidade. Glorifique o Senhor por isso. Agradeça ao Senhor por isso. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a nossa irmã missionária Odete. Nossa irmã missionária foi usada por Deus aqui, irmãos. Aleluia. Hoje é culto de ceia do Senhor. E nesse testemunho que ela contou, ela falou algo aqui que chamou a minha atenção. Que aquela moça, ela disse que ela não podia entrar nos portões do céu, porque ela morreu de mal com a sua cunhada. Então vamos lá, irmãos. Culto de ceia, entre outras situações, é um culto de comunhão. E nós expressamos a comunhão com Deus através da participação do seu corpo e do seu sangue, através do pão e do vinho. Também comunhão com a igreja, entre os irmãos. E foi isso que me chamou a atenção. Porque a Bíblia, ela vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 11, que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação. E Paulo, ele vai dizer aos Hebreus, no capítulo 12, o verso 14 e 15, segue a paz com todos. Ele não está fazendo uma distinção aqui, ou uma exceção. É com todos. É preciso ter a paz com todos. E a santificação. Seguir, ter paz com todos é parte do processo de santificação. Então, se não tem paz com todos, não pode dizer que está santificado. Se não tiver paz com todos, não completou o processo da santificação. E ele vai continuar dizendo,
sem a qual, ou seja, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Está entendendo? Olha o caso dessa moça. Olha o caso desse testemunho, dessa visão, dessa revelação de Deus para a irmã. A pessoa não tinha paz com alguém. Olha o que Paulo vai dizer, no versículo de número 15 do capítulo 12 de Hebreus. Ó, tende cuidado de que ninguém se prive, ou seja, privado da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando no coração vos perturbe e faça com que por ela outros se contaminem. Isso aqui é sério, irmão. Isso é sério. A ceia do Senhor, ela nos lembra do sacrifício de Jesus, irmãos. Ela nos faz lembrar da promessa de Jesus de vir buscar uma igreja, um povo lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro, zeloso e de boas obras. Então eu preciso atentar para isso aqui. A irmã Odete foi feliz aqui na sua mensagem, foi muito feliz encerrando com esse testemunho e me chamou a atenção. Nós vemos hoje, irmãos, muitos crentes que não se olham mais no olho. Muitos crentes que não têm mais prazer em cumprimentar um ao outro com a paz do Senhor. Sabe o que é isso, irmão? É porque uma pequena raiz de amargura está brotando no coração e ela precisa ser arrancada. Ela precisa ser eliminada para seguir a paz. Para que haja paz. Capítulo 13 de aos Hebreus, verso de número 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, ele não mudou. As suas diretrizes não mudaram. As regras para entrar no céu, para ser possuidor do reino de Deus, do reino dos céus, não mudaram. Se eu não tiver paz com meu irmão, eu não vou entrar no céu. Se eu não tiver paz com a minha irmã, eu não vou entrar no céu. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que hoje é noite oportuna, ou melhor, hoje é manhã oportuna, desde já. É tempo oportuno para refletir e repensar no meu dia a dia o que eu tenho vivido, o que eu tenho feito, o que eu tenho falado. Se eu ofendi ou fui ofendido por alguém. Se eu chateei ou fui chateado por alguém. É momento oportuno de pedir perdão e liberar perdão. Porque não é só pedir o perdão. É liberar perdão também. Pedir perdão é fácil. Com a boca, né? Falar é fácil, é simples. Mas liberar o perdão é algo que procede de dentro do coração. É algo que vem de dentro. É algo que vem de dentro. Isso é necessário. Isso é necessário. É por isso, irmãos, que a Bíblia nos ensina que aquele que não for como uma criança... Por que é que a Bíblia faz essa comparação? Porque a criança ela não tem maldade. Uma criança, você pode catar ela ali e sentar o chinelo nela, sentar assim, 2 minutos depois você está ali te abraçando e continua te amando. A criança continua te amando. Por quê? Porque no seu coração não há maldade. É isso que a Bíblia nos ensina, que nós não podemos ter no nosso coração maldade. E a maldade ela é gerada pela raiz da amargura. Isso precisa ser tirado. E a Bíblia vai dizer: toda ira, contenda, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sedes uns para com os outros benignos. Olha isso, ó. Misericordiosos, perdoando-os-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé nessa manhã, em nome de Jesus. Obrigado, irmão Odete. Deus me usou aqui nessa manhã, viu? Tenha certeza disso. A palavra de Deus tem endereço certo.
Aleluia. Deus, ele não prega e não fala para quem não está no recinto. Deus fala para quem está aqui e para quem está assistindo. Para quem está ouvindo. Então, para alguém, a mensagem dela tem endereço. Aleluia. Ela tem endereço certo. Seja para mim, seja para você, seja para qualquer outro. Mas ela tem endereço certo. Aí cabe a cada um pegar a sua parte. A mesa está posta. Pega a sua parte e se farta dela. Porque aquilo que vem de Deus é bênção para mim e para a sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Agradecer a Deus. Você que consagrou o seu jejum. Entregue o seu jejum. E logo após a bênção apostólica, nós vamos ali para o fundo tomar um café. Tem um pãozinho, tem uma manteiga.